Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Baseado em Marcos 16, versículo 15, escute com atenção. Então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Eu não vou entrar aqui no mérito, e não vou entrar aqui na questão sobre se essa passagem é inspirada ou não, se está nos originais ou não, porque há quem diga que Marcos 16, a partir do 9, não se encontra nos melhores escritos, mas na verdade tem escritos que contém sim essa passagem, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito não, até porque em outros contextos a gente encontra o termo evangelho. O apóstolo Paulo pregava o evangelho, ele falou o evangelho que eu prego. Então essa palavra evangelho é encontrada nas outras passagens gregas. Bem, mas o que eu quero aqui raciocinar com você é o seguinte: o que significa o termo evangelho? Acredito que você já saiba que esse termo evangelho significa boas novas ou boas notícias. Em outras palavras, uma nova mensagem. Bem, eu quero levar você a raciocinar no seguinte: se o Senhor Jesus ordena que os seus apóstolos preguem o Evangelho, Ele mesmo pregou o Evangelho, ou seja, as boas novas, as boas notícias. Aí quando você raciocina no seguinte: mas peraí, vamos aqui raciocinar. O Senhor Jesus ordenou que os seus apóstolos pregassem o Evangelho, ou seja, vão pelo mundo e ensine as boas novas. Perceba que o Senhor Jesus não ordena os seus discípulos, os seus apóstolos, a pregar a lei de Moisés. Não é verdade? O Senhor Jesus poderia muito bem pregar a lei de Moisés, ordenar que os seus apóstolos ensinassem a lei de Moisés e pronto. Já que a lei do Deus verdadeiro, não é assim? Como as pessoas entendem. Eu não quero aqui entrar nem nessa questão de Jeová falso Deus. Eu não vou entrar nem nessa questão não, certo? Mas sim levar você a raciocinar no termo evangelho, que significa boas novas. Porque assim, observe que os apóstolos do Senhor Jesus, principalmente Paulo, Marciano de Sinop, ele ensina que Paulo foi o único, se não um dos poucos, que entendeu realmente o evangelho do Senhor Jesus, né? Isso é uma verdade. Já os outros apóstolos pareciam ainda não compreender 100% e misturava judaísmo com cristianismo, né? Tanto que você observa que Pedro, João, Tiago, eles ficaram ali em Jerusalém pregando para judeu. Já o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios e saiu pelo mundo afora pregando o evangelho, não a lei de Moisés. Então, pessoal, se essa lei de Moisés fosse para os dias de hoje, se essa lei de Moisés estivesse em vigor, em vigência, para que Cristo Jesus teria ordenado aos seus discípulos, seus apóstolos, a pregar o Evangelho? Observe que quando você compara o Evangelho, lê com atenção as boas novas e compara com a lei de Moisés, há uma grande diferença. Eu vou te dar aqui um exemplo bem simples. Observe que a lei de Moisés ensina o olho por olho, dente por dente. Aí o mestre vai e diz: está escrito olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, ame o teu próximo, ame o teu inimigo. Entende? Na lei de Moisés, em Deuteronômio 6,13, ensina o povo a jurar em nome do Deus de Israel. Já o mestre em Mateus capítulo 5, versículo 37, do 33 em diante, ele diz que jurar pertence ao maligno. Perceba que não há conexão, não há harmonia entre o que Moisés ensinou e entre o que o Senhor Jesus ensinou. Você nunca vai ver o Senhor Jesus ordenando seus apóstolos a pregar a lei de Moisés. Nunca. O apóstolo Paulo nunca pregou a lei de Moisés. Ele pregava o evangelho que foi confiado a ele. Então, quando você medita nesse termo evangelho, que significa boas novas, boas notícias, em outras palavras, uma nova mensagem, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Então, por que esse povo, pelo menos muitos ou alguns, insistem
em pregar a lei de Moisés, em dizer que a lei não foi abolida, que está em vigência, está em vigor. Esse povo, infelizmente, ainda não conseguiu compreender o Evangelho, as boas novas. Porque se fosse hoje para viver da lei de Moisés, para pregar tal lei, o Evangelho seria inútil, seria em vão. Mas quando você entende o Evangelho, as boas novas, as boas notícias do Senhor Jesus, do reino do Pai verdadeiro, você observa que a lei de Moisés é inútil para o cristão. É por isso que o apóstolo Paulo fala, quem quer viver da lei, cai na graça de Cristo. Paulo escreve isso aí. Você que lê Bíblia, conhece Bíblia, você sabe muito bem que Paulo ensina isso. Quem quer viver debaixo da lei, cai na graça de Cristo. Está lá em Gálatas, se não me falha a memória, capítulo 4, 3, por aí. Então, isso mostra que a lei de Moisés não tem nada a ver com o Evangelho. O judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. Ou você anda no judaísmo, na lei de Moisés, seguindo o que os judeus ensinam, ou então no Evangelho, que o apóstolo Paulo ensinou, que o Senhor Jesus ensinou primeiramente, e que não faz harmonia com a lei de Moisés, porque o Evangelho é o vinho novo. Compreende? E você não pode colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo é o Evangelho, é as boas novas. E o odres velhos é a lei de Moisés. Então não tem harmonia. Você que quer viver da lei de Moisés, cai na graça do Senhor Jesus. Ainda não compreendeu a maravilha, a nova mensagem que é o Evangelho, as boas novas do reino do Pai. Então o Senhor Jesus não ensinava a lei de Moisés. Ele ensinava o Evangelho. Os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, que compreendeu melhor a mensagem do reino, ele pregava o Evangelho e nunca lei de Moisés. E eu dei aqui alguns exemplos, tem outros, mas eu te dei aqui um exemplo bem simples, né? O mestre dizia, está escrito assim, 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 eu, porém, vos digo isso, isso e isso. Ou seja, o mestre sempre refutava o tal ensino de Moisés, inclusive o sábado, né? Que quem praticasse uma obra no sábado seria morto, apedrejado. Você sabe disso. Você sabe disso. E dizem por aí que a lei de Jeová é eterna, né? Então, se a lei de Jeová é eterna e Moisés ordenou pelo próprio Jeová que o sábado é eterno tinha que ser guardado e que não guardasse era apedrejado. Tem um exemplo lá em Números 14, aquele homem que foi pego apanhando lenha, foi apedrejado, etc. E o Senhor Jesus trabalhava no sábado. E a gente não consegue ver nas Escrituras um cristão gentil guardando tal sábado. Então isso já contradiz, já é uma contradição com a lei de Moisés. Então, pessoal, concluindo, quando você raciocina, analisa e chega à conclusão de verdade o significado do termo Evangelho, que significa boas novas, boas notícias, você percebe que não tem nada a ver com a lei de Moisés. Não há harmonia, não há conexão, é totalmente diferente. E se fosse para viver na lei de Moisés, se essa lei não foi abolida, então, para que pregar o Evangelho? Para que Evangelho? Porque o Senhor Jesus ensinou o Evangelho e ordenou que seus apóstolos pregassem o Evangelho ao mundo e não a lei de Moisés. Onde está na Bíblia o Senhor Jesus dizendo, guarde a lei de Moisés, vão e ensinem ao povo a lei de Moisés? Onde é que está isso na Bíblia? Quem consegue mostrar o Senhor Jesus ensinando alguém, incentivando alguém a guardar tal lei? Não existe. E as passagens que parece que o mestre está ordenando tal coisa, existe explicação. São passagens mal entendidas pelos defensores da tal lei. Então, pessoal, concluindo, o termo evangelho significa boas novas, boas notícias. E quando você medita bem, raciocina bem desse significado, você observa que não tem nada a ver com a tal lei de Moisés. O mestre trouxe uma nova mensagem. O mestre Jesus, ele nos ensinou uma nova mensagem, o Evangelho, as boas novas, ou seja, novas mensagens, novas notícias, não a antiga, compreende? Então você não pode misturar um vinho novo com um vinho velho, você não pode colocar um vinho novo em odres velho. Se você meditar bem no contexto, o mestre está falando exatamente isso. As boas novas é o Evangelho, é o reino do Pai.
e os odres velhos é a lei de Moisés. Você não pode ser um cristão, seguidor do Senhor Jesus, e andar em lei de Moisés. Isso não existe, gente. Eu concluo com Mateus 17,5. Mateus 17,5. Qual é a ordem do Pai para a humanidade? Você sabe? Qual é a ordem do Deus verdadeiro para a humanidade? Mateus 17, versículo 5 responde: Este é meu filho amado, a ele escutai. Aí quando os apóstolos levantam os olhos, cadê Moisés? Cadê Elias? Já não estão mais ali. Significa que lei e profeta foram abolidos. Então a ordem do Pai, meu irmão, minha irmã, para mim, para você, para todos, é seguir o Senhor Jesus e ouvir o que Ele ensinou. Então por que você insiste em ouvir Moisés? Por que você insiste em ouvir tal lei? Que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o evangelho. Essa é a mensagem, que você raciocine com tua sinceridade, que o Pai das Luzes ilumine teu coração, tua mente, e que você saia do engano. Você que principalmente que defende essa tal lei, saia do engano, vem para o Senhor Jesus, anuncie o evangelho, ande no evangelho, não caia na graça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve: quem quer viver debaixo da tal lei, cai na graça do Senhor Jesus. Então essa que é a verdade, é isso que a Bíblia ensina, e ponto final. A IPV, Igreja do Pai Verdadeiro, defende essa verdade. Ande no evangelho do Senhor Jesus. Congregue conosco.